tempo surgisse outra oportunidade, eu falava, mãe, eu já vou dar uma palavra em X, sabe? Obrigada, Deus abençoe. E essa semana eu tinha algumas palestras, algumas coisas, e no meio da semana eu recebi um convite. Quando eu fui para falar não, eu falei não. Eu não sei nem o que eu vou falar, mas não é eu, é o Senhor, então eu vou. Amém. Eu falei sim, né, irmã Simone? E eu falei, Jesus, e agora? Eu não estava com tempo nem para pensar, assim, nas minhas limitações, né, no que eu iria falar. E eu, Jesus, me ajuda, me ajuda. E eu vou falar o que está dentro do meu coração há meses, e eu estou nessa construção, tentando viver isso todos os dias. E eu gostaria de ler com vocês, na Bíblia, Mateus 18. Eu estou aprendendo sobre isso, está ardendo no meu coração e foi só o que eu lembrei de compartilhar com vocês. Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fazer humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Amém. Podem ficar à vontade de sentar. Como que é uma criança, gente? Como que é uma criança nos seus primeiros anos de vida? Ela é leve, ela vive o presente, ela vê beleza das coisas simples, ela vê cores em tudo, ela não tem maldade no coração. Essa é uma criança nos seus primeiros anos de vida. E depois o que a gente vai vivendo vai nos construindo. E nós somos aqui como homens e mulheres de Deus. E a gente fica olhando assim, se a gente for na prisão, é incrível a porcentagem de presos, de pessoas que estão ali, que conhecem o Evangelho, que são filhos de crente. O índice de casamentos, de divórcios, são altíssimos no meio cristão, no nosso meio, no povo de Deus, no meio do povo de Deus. E tudo começa, o ser humano, a criatura mais velha que o Senhor criou. Ele criou céus e terra, águas, plantas, alimento, mas o que ele se alegrou, palpitou o coração do Senhor, foi quando ele fez a obra-prima dele, que foi o ser humano. E a gente começa a ser humano quando a gente é pequenininho. Quando a gente é ser humano, quando a gente é bebezinho, a gente chora mesmo, né? Pode ter um monte de gente, igual o Levi acabou de fazer, ele chorou, ele expressou a sua humanidade. A gente não tem vergonha de chorar, independente de onde a gente esteja, que a gente abre a boca e chora mesmo. Esse também é a nossa humanidade. E eu vejo Jesus, ele desceu, se absteve de toda a sua glória e veio para a terra. Aqui na terra ele veio como eu e você. E ele nos mostrou como que é um ser humano de verdade. Jesus acolheu quem as pessoas não acolhiam. Ele ouviu quem as pessoas nem conversavam. Tem um outro versículo que é muito interessante, que é Mateus 19, que diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles pusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam,
pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, pois delas, depois de impor as mãos, o partiu. Gente, quem estava impedindo digamos que seriam a gente naquela época, os discípulos, os que conhecem a verdade, os que caminhavam com Jesus, estavam impedindo das criancinhas ir até Jesus. Então, a gente fala do amor de Deus, de viver uma vida parecida com Jesus, e às vezes a gente se afasta um pouco disso. A neurociência vai chamar a educação tradicional, de educação tradicional, essa forma como nós vivemos, todo mundo aqui, porque a educação respeitosa, positiva, ela é muito nova, e tem inúmeros estudos que mostram inúmeras coisas que acontecem no nosso cérebro, quando a criança, ela passa por algumas situações de uma geração que eu não quero julgar ninguém. Os nossos pais, eles fizeram com certeza o melhor que eles puderam. Eles fizeram o melhor para nós, com certeza, sem julgar ninguém. Mas a gente veio de uma geração assim mais antiga ainda, que as crianças não poderiam passar no meio se tivesse alguns senhores conversando, as crianças não passavam no meio. E quando eu vi aqui que Jesus estava impedindo as crianças de estar perto de Jesus, que Jesus orasse por elas, né? Porque de repente se fosse outros religiosos, gente, que respeito é esse? E Jesus falou que não deixa vir essas criancinhas, e a gente vem dessa educação que a criança não pode se expressar, né? Mais antigamente, um pouco ainda, eles não podiam abrir a boca, expressar sua opinião. Se os adultos estivessem falando, silêncio. Não pode passar no meio da conversa. Então, Jesus tratou as crianças de forma diferente. Ele sempre incluía as crianças. Nessa época aqui, as crianças já não eram muito bem-vindas, mas Jesus sempre respeitou. E essa geração acha que, mas tem que bater mesmo, mas tem que colocar de castigo mesmo, porque senão não vai aprender. Gente, os adultos de hoje, muitos vivem em muitas medicação, muitos remédios. A indústria farmacêutica é a que mais cresce. É a que mais cresce agora, não existe outro. Os que não vivem em alguma medicação, que não procuram ajuda, vivem estressados, violentos e outros e muitas pessoas com vários tipos de transtornos. Então, como pode uma geração com a educação nesse tipo ser igual? E os adolescentes de hoje, que todo mundo agora é rebelde, dá trabalho, isso e aquilo, foram criados por estes. Então, é muito complicado a gente dar honra ao que não tem honra. Eu sei que é uma glória do Senhor tão maravilhosa que, olha, eu senti muita presença de Deus aqui neste culto. E agora ficou um pouco tenso, mas foi que o Senhor colocou o meu que eu vou compartilhar com vocês. Esse conceito que as pessoas falam que estraga, dá amor demais, elogio, nutrir emocionalmente. Gente, nunca ninguém errou por dar amor demais, por nutrir emocionalmente, nunca ninguém errou por isso. As pessoas acham que a educação respeitosa vai estragar a criança, que vai fazer
quer, que vai fazer os gostos. Mas não, porque as pessoas acham que bater, colocar de castigo, gritar seria o normal. Mas a educação respeitosa, ela tem limites, ela dá limites. O detalhe é que a gente às vezes vive no extremo. Lento demais ou permissivo demais. O extremo do autoritarismo demais ou do outro lado que é permissivo demais. Os extremos, eles nunca são saudáveis. Nunca são saudáveis. O caminho do meio é o caminho saudável. Nem de mais e nem de menos. Os extremos, eles não são legais. Principalmente quando a gente se fala de crianças. Porque eu queria trazer uma boneca da Alice, que é mais ou menos o tamanho dela, para a gente fazer a encenação aqui. Gente, uma criança nesse tamanho assim, comparando comigo, eu sou o gigante Golias e a criança é o Davi. Se for o Davi aqui e a Alice do ladinho, gente, é muita desigualdade. O adulto é muito maior do que a criança. Só de um adulto chegar muito maior que a criança, chegar gritando, já pode causar traumas. Inscrição de traumas pode estar ali no cérebro, desencadeando todas várias outras coisas. Porque a criança, ela absorve muito, ela é uma esponjinha, ela é como se fosse uma folha em branco. O cérebro dessa criança está tão limpo, ela consegue absorver muito mais rápido as coisas que nós, no caso, adulto, consegue absorver. E aquele cérebro da criança não consegue absorver uma pessoa gritando, uma pessoa batendo. Já é injusto essa diferença. E sem falar que as crianças não aprendem nada de útil para levar para a vida, mas ela aprende, pelo contrário, vulnerabilidade. Depois ela não sabe como conviver no cenário social, ela se sente insegura. Estudos mostram que depressão e ansiedade ao longo da vida toda são resultados de gritos que recebemos na infância. As crianças agredidas não desenvolvem autorregulação das próprias emoções e daí ficam adultos desequilibrados, desregulados e com medo da vida e ainda se sentindo sozinho. Isso é estudos novos da neurociência, que comprova que gritos, eles são prejudiciais para a vida da criança. É tão interessante que há algumas maneiras da gente ter conexão com as nossas crianças. E eles precisam de tão pouco, mas é que a gente está tão ocupado, tão corrido, tão sobrecarregado, querendo dar a melhor escola, dar melhores roupas, dar um conforto melhor em casa, que a gente esquece, ou às vezes não esquece, mas não sobra tempo mais importante, de olho no olho, de aumentar os vínculos, aumentar a conexão. Se você quer ter conexão de uma criança, você pode fazer inúmeras coisas, mas o que mais conecta a gente de uma criança é brincar com ela, e a gente não faz isso. Eu tenho muita dificuldade de sentar no chão e brincar com a Liz, mas eu já fiz o teste, o olhinho dela brilha. Ela ama brincar, né, filha? Ela ama brincar, e às vezes a gente passa dias sem fazer isso, e a gente quer ter conexão com os nossos filhos. Aí a gente grita, aí a gente bate, aí a gente coloca de castigo, vou deixar por meia hora você sozinho lá no quarto, e ele nem está entendendo o que está acontecendo, porque o cérebro não está desenvolvido, e ele só vai estar pronto aos 25 anos.
E a última parte do cérebro que ele completa, a última parte é a parte racional. Então, como que a gente quer que a criança seja racional, obediente, etc. e tal, se ele não está formado? A gente está cobrando de uma coisa de alguém que não pode nos dar isso. Então, a melhor coisa que a gente pode desenvolver com os nossos filhos, com o nosso ambiente dentro de casa, é a conexão. A conexão, ela abre portas. Se a gente não tem conexão com os nossos filhos, se as crianças não têm conexão com seus cuidadores, a adolescência vai ser uma fase muito difícil. Eles vão se isolar, eles não vão compartilhar as coisas que deviam compartilhar, e a gente ainda vai chamar eles de preguiçosos, de ausentes, e um monte de rótulos que distancia ainda mais, que causa ainda mais dor, que deixa ainda essas pessoas com mais tristezas no seu coração. E quando eles se isolam, a gente não sabe o que aconteceu, mas a falta de conexão, a falta de nutrição emocional dentro do lar, ela causa cada um para o seu canto. Um come no sofá, o outro come na mesa sozinho, o outro vai lá para o quarto comer sozinho. Se tiver esse ambiente na sua casa, no seu lar, cada um com um prato num canto da casa, reveja os conceitos de conexão, de vínculo emocional. É muito importante a gente ter conexão dentro do nosso lar. É a partir daí que eles vão ser fortes. A criança não vai ficar forte porque ela ficou de castigo sozinha. Ela vai aprender ali que quando as coisas ficam difíceis, ela não tem com quem contar. Quando ela chora, ela faz uma birra, ela expressa a sua humanidade e a gente bate ou grita ou faz coisas do tipo, ela vai ver que não pode confiar nas pessoas, que não pode expressar os seus sentimentos. Ela vai começar a guardar os sentimentos. Se os pais, em uma frustração, não acolheu o seu filho, gente, Jesus, ele é tão lindo que a gente pode aprender com ele. Aquela mulher pecadora errou, todos queriam jogar pedra. O que Jesus fez? Acolheu, mesmo ela errando. E por que os nossos filhos, a gente não acolhe quando eles erram? A gente quer falar um monte de coisa, colocar culpa, você errou, e aponta o dedo, e faz um monte de coisa, e aquela pessoa já está mal e fica mais mal ainda. Aí a gente vê um monte de adultos ansiosos, se sentindo culpado a vida inteira, não aprendeu a se autorregular, se acolher, se perdoar, não aprendeu a fazer essas coisas. Porque a gente mesmo pode passar situações difíceis na vida, como a gente passa, mas se a gente aprende a se acolher, se perdoar, porque a gente vai errar todo dia. A gente vai errar com as pessoas, a gente vai errar com a gente mesmo. Ninguém quer errar, mas a gente erra. Nós somos humanos e isso faz parte da nossa humanidade. A gente erra mesmo querendo acertar. A gente erra com nossos filhos, a gente erra no trabalho. Se a gente se acolher, se autorregular, voltar ao estado de presença, as farmácias iam vender menos. Em casa ia ter mais união, harmonia, mas a gente quer ser autoritário demais. Às vezes a gente quer mostrar, se a minha filha fizer uma birra aqui, o ideal que o senso comum, a humanidade seria e acharia lindo é bater e falar um monte, tá e tá.
Se eu chegasse, ela mesmo fazendo a birra, a frustração, a acolher, estar com ela, as pessoas iam achar que estava errado, que fez, por isso que faz birra, porque fez isso. Mas assim, nutrição emocional é isso. É você olhar nos olhos, é você conversar, é você acolher, é você estar com essa pessoa mesmo no erro dela. Você não vai abandonar no erro. Filha, filho, você errou. E o erro X tem tais consequências, mas você não está sozinho. A mamãe te ama. Independente se você acertar ou você errar, a mamãe te ama, o papai te ama. Deixa isso bem claro. Porque a gente vê tanta gente não se amando hoje em dia. A gente vê tanta gente, por mais que é amado, mas acha que não é amado. São inscrições de traumas. O nosso comportamento é no automático. E o nosso consciente é só 5%. O nosso inconsciente é 95%. Então, está tudo no inconsciente. Até as nossas maiores dores, às vezes a gente nem lembra, porque foram para o inconsciente, que o cérebro, Deus é tão maravilhoso, que Deus falou assim, eu vou apagar, porque você vai sobreviver, você vai conseguir. Se ficasse todas as nossas dores aqui o tempo todo assim, a gente não conseguiria, porque nós somos humanos. Mas o Senhor é maravilhoso. E o Senhor não erra, Ele criou o ser humano com emoções. A gente sente tristeza, tem horas que o ser humano sente inveja, tem horas que a gente sente alegria, são muitas as emoções. E a gente encontra também hoje muitos seres humanos que eles não sabem o que são emoções, eles não sabem o que sente, nem aonde dói quando sente. Porque se a gente começar na nossa casa a desenvolver uma educação respeitosa, quando os nossos filhos, o esposo, a esposa, estiver sentindo, principalmente as crianças que a gente vai ensinando, ele está frustrado ou está triste, a gente pode nomear, começar a nomear os sentimentos que ele está passando. Porque quando ele ficar adulto, a palavra diz, ensina o caminho, ensina, instrui, porque quando ele ficar adulto, ele não vai se desviar dele. Então, se a gente instrui, a ele passar pelas dificuldades, a autorregular, a nomear o que está sentindo, ele voltar sozinho para o estado de presença, ele não vai depender de outro para ele se sentir melhor. Por isso que a gente vê tanta dependência emocional. Tantas pessoas que são dependentes. A gente vê em casa, em lares, que adolescentes vive uma educação que não é respeitosa. Qualquer migalhinha na esquina, na escola, qualquer migalha de atenção que eles encontram, ou eles caem nessas migalhas. Porque, às vezes, era uma coisa muito distante, não vivia aquilo no seu lar. Então, quando achou a migalhinha, se agarrou naquilo. E, às vezes, causa dores, e depressão, e ansiedade, e ainda as pessoas falam, não é doença, é frescura, e tá. De repente, você vê um se cortando. Você vê outro que tira a vida. Você vê outro de carro, de dinheiro, de vida boa, tira a vida. Gente, por quê? Emoções, sentimento. Então, eu estou vivendo, tentando, eu estou no caminho da aprendizagem. Quando a gente fica consciente, quando a gente fala assim, eu erro mesmo, eu preciso viver esse caminho. Eu com a Alice foi assim, ainda bem, e com o Levi, né, daqui uns dias mais ainda. Eu preciso mudar. Já estou no caminho, comecei uma caminhada agora, porque
nenhum ser humano ele vai ficar livre de traumas. Existem vários traumas, coisas que a gente nem sabe que é trauma, mas quando o nosso comportamento mostra, a gente não tem insegurança, a gente procrastina, a gente é dependente emocionalmente, tantas coisas, aí mostra trauma, trauma e trauma. Mas existe o caminho da aprendizagem. E a ciência nunca está longe da fé, da Bíblia, porque você vê que a palavra ela é validada. No caminho da aprendizagem, existe erro inconsciente. O erro inconsciente é quando você não tem conhecimento dele e a gente erra no automático, é o que mais acontece. O que mais acontece é o erro inconsciente. Porém, o conhecimento chega até você. E esse erro não vai ser mais inconsciente, vai ser consciente. Eu estou vivendo bastante no erro consciente. Quando eu vejo, poxa, está errado. Isso aqui não está certo, porque eu já tenho um pouquinho de conhecimento sobre X coisa. Quando eu vejo, eu estou no erro consciente. E eu estou me alegrando toda vez que eu acerto no consciente. Eu já estou me alegrando quando eu acerto, eu faço intencional algumas coisas e eu estou acertando no consciente. Mas eu quero chegar ainda, e você também pode chegar, no acerto inconsciente, quando já vira automático. Você já sabe o que fazer e você acerta que você nem viu. Quando viu, eu acertei. Eu fiz sem nem pensar e deu certo, e era assim que tinha que ser. Então, a gente, parecer com Jesus, a gente tem que amar o próximo. E é muito fácil a gente chegar na igreja, paz do Senhor, irmão, como foi sua semana? Ótima semana. Mas em casa, irmãos, o desafio é grande. No nosso lar não é fácil, o desafio é constante, é todos os dias. É um desafio de ser melhor, é um desafio de provar que a gente é crente de verdade, que a gente ama Jesus de verdade, que o Senhor é que norteia o nosso coração, a nossa mente e os nossos dias. É que o Senhor que direciona. Não é fácil viver a plenitude da palavra. Quantas pessoas querem ganhar o mundo, viajar, fazer missões em vários países e a casa perdida? Isso é triste. Hoje eu estava lá em casa, eu chorei, porque a gente quer ganhar o mundo e a gente perde os nossos filhos. A gente quer ganhar, fazer missões, ganhar milhares de almas. Gente, se a gente fizer uma visita no presídio, é triste de ver. Eu estava assistindo um pedacinho na minha mãe essa semana, aquele Pesos Mortais, é isso? Gente, obesidade, ela é emocional. 90% ela é emocional. E se você assistir aquilo, prova. Porque todos aqueles episódios, eles falam sobre isso, sabe? A dor, e você encontra prazer na comida, e você come. Aquilo parece que as pessoas não te ouviam, aquilo te dá atenção, aquilo te dá uma segurança, te dá prazer, e a pessoa fica... Compulsividade. Existem outros tipos de compulsividade, pode ser de compras, pode ser sexual, existem vários tipos de compulsividade. Tudo ligado ao emocional. E é sério. O espiritual é bom? Eu acho que precisa, é necessário, é lindo. A gente precisa, os nossos filhos precisam ter as experiências que a gente tem. Não dá para tirar. Mas vamos cuidar do emocional. Vamos cuidar da psique das nossas criancinhas, que o cérebro é tão pequenininho, não entende quase nada. Vai terminar lá aos 25 anos e às vezes a gente quer cobrar umas coisas tão difíceis que nem a gente consegue fazer.
Sabe quando a gente cobra para o filho arrumar o quarto dele e o nosso está bagunçado? Sabe quando a gente cobra para ele sair do celular e a gente está agarrado no celular? Sabe quando a gente cobra para eles estudar mais e a gente não lê nenhum livro? É por aí. E eles são inteligentes demais. Eles observam tudo. E eles veem. O discurso não conduz com o comportamento, não bate. Que horas que E às vezes está tão difícil a situação com o adolescente, principalmente que fica mais... Por que fica difícil com o adolescente? Porque o adolescente já não engole tudo, né? Quando é criança, a gente vai e a gente ameaça e a gente dá um jeito e as coisas acontecem. Por que as pessoas... agora é aborrecente. Gente, já é uma fase tão difícil ser adolescente e ainda as pessoas não colaboram. Agora a fase aborrecente. Que fase difícil. Meu Deus, isso não ajuda. Isso atrapalha. Atrapalha demais. Porque eles já estão numa sobrecarga tão grande. Coisas 1000 para regular na cabeça, no coração, nos sentimentos. E ainda as pessoas agem dessa forma. Hoje, uma forma que os adolescentes estão se refugiando é no celular. E eles ficam várias noites, dia, e fica muito. E o que acontece? É saudável ir lá e tomar o celular? Não. Porque é um refúgio é ali onde... É o refúgio, onde ele está conectado às emoções dele. Sabe? A gente geralmente troca. É igual uma pessoa que tem vícios. Se ele for tirar o vício da bebida, do cigarro, vai colocar outra coisa. Então, quando a gente não tem conexão com os nossos cuidadores, os principais cuidadores, a gente vai buscar em outra coisa. E essa coisa hoje em dia é muito celular. O que acontece? Se você tirar o tumulto, o caos, vai ser pior. Vai ser pior. Então, tudo que a gente for tirar de uma criança, eu vou deixar você sem isso. Coloca a presença, a sua presença. Mas é mais. Já tem a presença, então coloca mais. Dobra. Coloca mais olho no olho, coloca mais presença. Tudo que uma criança precisa, principalmente quando é pequenininha assim, é de conexão. A ciência diz que eles precisam, na primeira infância, mais da nossa presença dos pais, mais de conexão, igual precisam de comida, de alimento. E realmente é isso. Eu vi, assim, o Levi, ele tem 3 meses. E por inúmeras vezes, eu estava com o celular assim. E ele do ladinho aqui, meio choramingando. Aí eu coloquei o celular aqui do lado. Gugu Dadá. Ele quase conversa. E ele fica feliz e ele sorri 3 meses. A Liz, você vê que o olhinho brilha quando você dá atenção. É a mesma coisa de adulto. Aí a gente tem um monte de adulto, tudo cheio de trauma, a pessoa não olhou, não cumprimentou, já fica mal. Gente, isso vem lá do passado, quando a gente às vezes era ignorado, quando às vezes a gente queria um abraço e não tinha, porque o que a gente mais quer quando a gente é pequeno é conexão. Por isso que as crianças querem dormir na cama dos pais, por isso que eles vão ficar com a avó, eles já estão chorando, quer ir embora, porque a sua presença é tão importante. A sua presença é tão significativa na vida deles. E Jesus fez assim. Jesus fez assim, para que a gente, o ser humano, a maior necessidade dele é de segurança, de pertencimento. Aí você vê um monte de gente insegura. É porque faltou. E às vezes eu falo... Por exemplo, rejeição. Muita gente passou rejeição. Mas rejeição é como se fosse uma ilusão, a não ser aquela física que realmente a pessoa rejeitou e tudo. Mas rejeição, ela é um sentimento.
Se eu achei que eu fui rejeitado quando criança, porque não tem clareza das coisas, está imatura, está construindo os seus pensamentos, eu posso ter esse sentimento de rejeição. Aí na vida adulta, acontece coisas que nem é com a pessoa, e ela já se sente rejeitada, e ela já se sente mal, e já chamou todo mundo e não me chamou, sabe? Reuniu aquela turminha e vai lá nas redes sociais e vê as pessoas, faltou eu aqui, e já se sente mal, e aquelas emoções, e acabou o dia, sabe? Por uma coisa que, a minha infância, eu atendi uma senhora, as pessoas que eu atendi do estágio, foi todo mundo de fora, então por isso que eu estou comentando, né? De São Paulo, e todo mundo, assim, de outros estados do Brasil. Aí ela falou assim, não, a minha infância foi muito boa, mas a gente precisa realmente honrar aquele que nos deu a vida. A pessoa te deu a vida, se não fosse eles, vocês não estavam aqui. Independente se foi bom, se foi ruim, se abandonou, se não abandonou, honre. Porém, é igual assim. Se a gente vê uma criança no sinal, sozinha, abandonada, e a gente viu aquela criança estar lá, e a gente for atrás, porque sua mãe, seus cuidadores não cuidaram, não estão com você, você é só uma criança, é um perigo você aqui. E ver que a mãe dessa criança estava muito doente, com câncer, a gente vai entender a situação, ok? Porém, uma coisa vai eliminar a outra? Aquela criança continua sendo abandonada. Uma coisa não elimina a outra. Então, que a gente cuide todos os dias da nossa família, porque é o maior presente que o Senhor nos deu. E é meio que emprestado, né? Porque é para a gente amar e a gente cuidar, mas é do Senhor. Não são nossos, são do Senhor. Então, vale a pena a gente, assim como a gente trabalha, coloca comida em casa, compra as coisas, a gente volte para nós mesmos. Se perdoe, nos acolha, porque a gente vai precisar muito nessa caminhada. E a gente comece a regular as emoções dos nossos filhos. Numa frustração que era para deixar ele sozinho como um castigo, não faça isso. Esteja com ele, tem consequências, mas eu vou estar aqui com você. Eu vou estar aqui com você até o fim. Gente, e eu lembrei de uma outra coisa. 80% das mulheres, elas sofrem abuso. 60% dos homens. Isso é comprovado, né? Pode ser que seja mais, porque inúmeras pessoas que sofreram abuso não foram lá registrar. Então, o que acontece? Muitas delas, não pôde contar com ninguém. E a pessoa que contou, não, vamos calar, deixa tudo quietinho. Gente, isso é terrível. Isso é terrível para o ser humano, porque ele não foi acolhido. O abusador está tudo bem, a vítima não é acolhida, não é cuidada, porque trauma não é o que acontece com a gente em si, por exemplo, como algo, como um abuso, como uma dor emocional, como uma tristeza. Trauma é o que acontece com o nosso cérebro quando ele tem que passar por algo sozinho. Então, quando a gente passa por uma tristeza sozinho, irmão, por isso que fala, conta para a esposa, conta para o melhor amigo, não passa por uma dor emocional sozinho, por uma tristeza sozinho, porque causa inscrição de trauma. E vai ficando difícil, porque vão acumulando coisas, e a gente vai desgostando da vida, e a gente vai não querendo acordar e viver no outro dia. Mas a vida, ela pode ser leve, ela pode ser colorida,
Ela pode sair do preto e branco, do cinza, e ela pode ser colorida. Jesus nos deu vida, e para viver uma vida em abundância. É certo que amanhã pode acontecer coisas que vão nos deixar tristes, vão atingir o nosso lar, mas que independente do que aconteça, acolha. Acolher não é ser cúmplice de situações erradas, não. Todo erro tem sua consequência, mas esteja com seu filho, com a sua família até o fim. Até o fim. Juntos nós somos mais fortes, e isso é verdade. O ser humano tem um poder imenso, que é o poder do vínculo. Partículas de cura é liberada. Gente, isso é real. Quando você abraça uma pessoa, quando você conversa com outra pessoa, às vezes ela nem sabe, e você está ouvindo ela e você está sendo curada de coisas que você precisa. Vamos se colocar de pé e vamos fazer uma oração? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos porque Tu és maravilhoso. Porque o Senhor é lindo, Jesus, e nós amamos aprender com o Senhor. Que nós venhamos ser pais e mães melhores. Que nós venhamos, Senhor, diminuir o nosso ego. Que nós venhamos, Senhor, diminuir, Senhor, aquilo que é de nós. E que o amor do Senhor invada o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos, Senhor, coração sábio, que nós venhamos, Senhor, amar ao próximo e principalmente os da nossa casa, que nós venhamos servir com alegria, que nós venhamos, Senhor, nos lembrar, Senhor, quem é o Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, que nós venhamos, Senhor, lembrar todos os dias nossos filhos, mesmo quando eles errarem, Pai, que eles são amados, que eles são filhos de Deus, que eles são luz do mundo, que eles são sal da terra, que eles fazem a diferença onde eles passar, que nós não jogue na cara deles os erros deles, mas que a gente acolha, que a gente ame incondicionalmente, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor jogou o nosso pecado no mar do esquecimento, que a gente venha se parecer com o Senhor para que a gente possa criar, Senhor, os nossos filhos de forma mais leve, mais abençoada, mais feliz. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor seja sobre a vida e o lar de cada um que estará aqui, em nome de Jesus.